boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa noite de 8 de agosto de 2011. Nós hoje temos aqui uma visita muito ilustre. Temos a honra de receber o presidente do Fluminense Futebol Clube, Peter Simpson. Muito obrigado, Peter, pela sua presença hoje aqui. E na mesa nós temos também o amigo Marcelo Vieira, que vai conversar conosco nesse primeiro bloco. Marcelo, primeiramente eu vou começar a tratar com você da questão do jogo de domingo. Infelizmente, você também pode fazer uma pergunta para o presidente. O que você achou do jogo de ontem em comparação também com os dois últimos jogos com Ceará e Internacional? Boa noite, Savioli. Boa noite, presidente. Boa noite, você, torcedor tricolor. Bom, o jogo de ontem em relação ao jogo contra o Internacional não tem nem muita comparação, né? Embora o primeiro tempo do Fluminense contra o Internacional foi um primeiro tempo muito ruim, mas ontem o Fluminense esteve irreconhecível, eu acho também pela situação que se formou depois do caso Fred. O caso Fred abalou as estruturas, contra o Internacional o time conseguiu se unir, conseguiu jogar, conseguiu, apesar de um primeiro tempo ruim, dar a volta por cima. Já ontem contra o último colocado do campeonato, infelizmente, aconteceu aquilo ali. Mas faz parte, agora é levantar a poeira, dar a volta por cima, correr atrás. E quero saber do presidente como é que está esse momento agora, o que você está sentindo, como você vê o Fluminense nesse momento e como é que a gente vai consertar isso aí, como é que a gente vai arrumar esse momento para a gente deixar de ser o limiar da tabela, né? Porque, na verdade, o Fluminense hoje tem 50% de aproveitamento, mesmo número de vitórias e derrotas, gols marcados, gols sofridos. A gente quer ver o Fluminense sempre brigando lá em cima. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui no Fluminense, etc. É um prazer e já não era sem tempo, né? Eu já havia prometido a vocês que viria aqui, já adiei algumas vezes e hoje fico feliz, né, de finalmente estar aqui nessa casa tricolor. Eu tenho certeza que aqui é um ambiente onde se discute Fluminense em detalhe, com profundidade e com coração tricolor. E eu acho que isso ajuda o clube, ajuda a torcida a entender. Quem sabe, né, que a gente torce muito para que o Fluminense, etc., cresça cada vez mais e se torne um veículo que determine a opinião do torcedor tricolor. Presidente, com relação às possibilidades do Fluminense no Brasileiro, eu queria que o senhor ficasse um pouco à vontade para falar como torcedor, como comentarista de futebol, como quem acompanha. Tem agora a estreia do Martinúcio, do Lanzini, provavelmente na semana que vem. A partir desse quadro, a questão do Fred, a questão do Deco, como o senhor imagina o Fluminense daqui para frente, em termos de possibilidades de resultados? Acho que o Fluminense passa por uma transformação. A fase da Libertadores já passou, foi uma fase dura, uma fase de mudança. A saída do Muricy mexeu muito com o projeto do futebol profissional para esse ano e a gente aproveitou para iniciar uma mudança em cima de algumas questões que, se não forem mudadas, o futuro do futebol do Fluminense fica absolutamente em risco. A primeira é o gasto excessivo que tem no orçamento do futebol hoje. Não é compatível com a nossa capacidade hoje de pagamento de geração de receita. E, somado a isso, você não houve um trabalho claro e adequado nos últimos anos em relação à base do Fluminense. Todo mundo sabe que um clube brasileiro, hoje vamos dizer assim, exceto Flamengo e Corinthians, que estão num patamar de cotas de televisão muito alto, todo o resto tem que trabalhar com inteligência, com capacidade, tem que rentabilizar, obviamente, o futebol. E rentabilizar de várias maneiras. Uma das maneiras é o planejamento da revenda de jogadores. E é um planejamento que tem que ser feito com cuidado, com calma, mas ele tem que existir, dado que é impossível você fechar o ano sem receita extraordinária, por exemplo, como a venda dos jogadores. Então, essa mudança, a gente começou a trabalhar nela. Ocorre que nós temos uma situação que é você mudar durante um campeonato brasileiro. Com 38 rodadas, é uma situação até de risco.
Então a gente procurou mudar o menos possível, mas já criando um planejamento diferente. E a gente hoje está sentindo a instabilidade do time. O time ganha bem, o time perde alguns jogos que até pareceriam mais fáceis, tendo em vista que são jogos que a gente tem perdido para times que estão muito abaixo na tabela. Em compensação, a gente ganha jogos de clubes que estão hoje acima nossa da tabela, com desempenho melhor no campeonato, e a gente fica nessa dificuldade que você diz, quer dizer, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas, 50% de aproveitamento, e a gente sabe que os jogadores e o técnico, o nosso Abel comenta, quer dizer, na hora que a gente tiver um embalo de várias vitórias em seguida, a gente vai realmente crescer no campeonato. Só que se você olhar a nossa situação de elenco, você pode perceber que vários jogadores têm se machucado constantemente. E não é uma crítica ao campo, não é uma crítica ao médico, é um fato. É um fato que a gente tem uma dificuldade de manutenção do grupo à disposição do técnico, o que torna as possibilidades de mudar uma partida, mudar a conjuntura, mais difíceis hoje para o técnico. Além disso, o técnico chegou, não tem muito tempo. É um técnico que está conhecendo melhor o elenco, está impondo o seu estilo, e a gente não teve assim uma oportunidade de trazer tantos reforços que poderiam, de repente, mudar um pouco a situação. A saída do Conca, que era uma referência, tenho certeza que às vezes pesa. A situação, por exemplo, como ocorreu com o Fred agora, é uma situação que pesa. Toda essa conjuntura dessa mudança, ela está passando por um processo complexo dentro do clube. O fato da gente hoje estar buscando pagar as contas em dias, se você for no clube, a gente está mudando, vamos dizer assim, um pouco a imagem do clube interna, há um investimento de manutenção, de trabalho, a recuperação do Salão Nobre, a construção da nova sala de troféu, que é quase como um museu do Fluminense nas Laranjeiras, vai ser algo, na minha opinião, extraordinário. As reformas em Xerém, a construção de novos campos em Xerém, quer dizer, é tanto investimento que a gente tem esse ano para poder preparar o Fluminense do futuro, que é natural que a gente tenha alguma dificuldade nessa mudança de modelo, em decorrência das mudanças que ocorreram também no futebol profissional. Marcelo Vieira, aquela pergunta de toda segunda-feira. E o Corinthians? Bom, o Corinthians é aquilo, né? Como eu venho falando, ele é um time que vai brigar na parte de cima da tabela, ele vai ter alguns percalços, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato no qual você encontra muita irregularidade, não tem jeito. O próprio Fluminense, que foi campeão no ano passado com o Muricy, ele teve períodos de baixa, até porque perdeu alguns jogadores, mas é um time forte, que vai brigar lá em cima. Mas enquanto o Corinthians lá em cima não tem nenhum problema extra-campo, a arbitragem ajuda bastante o Corinthians, o Fluminense vem sendo prejudicado pela arbitragem jogo a jogo, né? Então fica difícil você competir com um time da qualidade que é o Corinthians, competente, e ainda você vê o Fluminense, sendo prejudicado. Ontem, você fez uma matéria espetacular retratando os erros de arbitragem nesse campeonato, e é uma coisa assustadora contra o Fluminense. Peter, você falou rapidinho sobre essa questão que sempre foi muito na sua campanha da reengenharia financeira, o problema da dívida do Fluminense. E ontem nós vimos o Fluminense ser vice-campeão da Taça BH de juniores, já provavelmente reflexo do trabalho da coordenação de divisão de bases com Fernando Simone e Jorge Macedo, que são profissionais referendados que estão lá presentes. Eu quero saber até que ponto isso aí já é reflexo do trabalho deles e se você já está vendo alguém que pode dar resultado, pode se tornar um novo ídolo como o Conca e também trazer essa nova questão mesmo da gente conseguir revender, né? Vender jogadores para poder trazer esse fluxo de caixa e assim amenizar a questão da dívida do Fluminense. Foram um monte de perguntas ao mesmo tempo, quer dizer, eu vou tentar aí me lembrar de todos os pontos que você tocou. Primeiro, falando sobre as arbitragens, eu também compartilho essa opinião. Vejo hoje uma situação difícil para o Fluminense, porque tem encontrado arbitragens ruins nesse campeonato. A de ontem não foi diferente, até no início do jogo o José Roberto Wright comentou que esse juiz tem ido muito mal nas partidas dele, e ontem não foi diferente. No momento crucial do jogo, não que o Fluminense tenha jogado bem, mas no momento crucial do jogo, que era o início do segundo tempo, foi marcado um pênalti que não existiu e que definiu praticamente a partida ali, já que o Gum não fez o pênalti, ainda assim tomou o cartão amarelo e depois, mais tarde, foi expulso. Quer dizer,
O juiz realmente teve uma participação decisiva, na minha opinião, no resultado da partida, ou pelo menos um peso muito grande nesse resultado. Com relação à Taça BH, não há dúvida que isso já é um trabalho de reformulação. No grupo dos júniors, o comando da divisão de base mudou 14 jogadores. 14 jogadores no elenco é realmente uma coisa considerável. E como nós não tínhamos condições de buscar, comprar jogador em outros clubes, nós fizemos alguns acordos bem interessantes, e alguns jogadores que estão lá, a gente tem a opção de mantê-los lá, trocando por 50% da participação de direitos econômicos, etc., dentro de um modelo que, se não aprovasse um ano, a gente não ficaria com o jogador. E alguns jogadores realmente estão indo muito bem. Obviamente, vale citar o caso do Patinho, que tem feito grandes partidas no meio. É um jogador que eu acho que tem possibilidades boas de amanhã vir a estar no profissional do Fluminense e ter um bom desempenho. Quer dizer, acho que é um jogador bem interessante. Tem alguns jogadores, eu acho que ainda estão em fase de provar que tem essa capacidade. O Bruno Smith é um jogador que pareceu ser um jogador experiente, já apesar da idade muito jovem, etc., já esteve na Europa, é um jogador interessante também. Eu achei que os jogadores do Fluminense estão bastante bem. Então, agora é continuar esse trabalho, mas eu prefiro que no futuro esse trabalho não seja emergencial como foi. Ou seja, na busca de jogadores que já são vinculados a outros clubes e etc., que a gente teve que trazer num esforço maior pela dificuldade da nossa divisão de base. Eu espero que a gente traga desde jovens, desde novos, e possam ser integralmente os direitos econômicos do Fluminense. É um trabalho, inclusive, que a gente vem fazendo. O Robert, acho que todo mundo conhece essa promessa aí, vai fazer 15 anos agora, já é o titular camisa 10 da seleção brasileira, e é talvez a maior promessa hoje da divisão de base do Fluminense. O Robert, ele foi muito assediado nesse começo do ano, aproveitando toda essa instabilidade do clube, e nós tomamos uma decisão de realmente negociar com a família. Como a lei nos impede de ter um contrato com 15 anos, negociamos, fizemos um contrato com a família, e todo o meu envolvimento nessa negociação se deu também para evitar o fatiamento dos direitos econômicos, porque obviamente eles queriam já ter um pedaço dos direitos econômicos, e a gente sabe, se você ceder um pedaço muito cedo, vai conseguir acontecer com vários jogadores do Fluminense em fase recente. Você tem o primeiro contrato de 16 a 19 anos, já cedendo, vamos dizer assim, 20%, 30% dos direitos econômicos do jogador. Quando chega aos 19, que é o grande momento de você fazer um novo contrato, porque a lei só te permite 3 anos, e depois você tem a preferência de fazer um de 5, aí é que você tem que ter a faca e o queijo na mão para dar uma parte dos direitos econômicos em troca da manutenção do atleta no clube, já que, em tese, ele tem o direito de se liberar aos 19 em cima do fim do contrato dos 3 anos. O ideal é você começar o contrato aos 16 anos com, no máximo, 5 a 10% dos direitos econômicos cedidos, para que você tenha margem para negociar, para que o jogador fique até os seus 23 anos, pelo menos 24 anos no Fluminense, e possa não só rentabilizar o clube, como perfeitamente trazer resultados esportivos para o clube, o que não vem acontecendo. As vendas recentes sempre são com 19, no máximo 20, 18, tiveram vendas com 16, foi o caso do Wellington Silva, por exemplo, né? Ele continuou jogando durante o tempo, mas já vendido para o Arsenal. Então, assim, tudo isso está sendo avaliado, planejado, trabalhado, e eu acho que a Taça BH foi sim um resultado, mas foi um resultado muito imediato, em decorrência de uma ação de emergência, trazendo 14 novos jogadores, cada um com um tipo de negociação, e que pelo menos nos gera a opção de novos jogadores subindo profissional no ano que vem. Vale ressaltar que hoje nós estamos trabalhando com alguns jogadores já no elenco profissional, né? O Elivelton é um jogador que tem uma capacidade futura grande, é um zagueiro muito veloz, ainda inexperiente no profissional, mas tem uma velocidade incomum para zagueiro. Tem 1,79 m, tem uma condição boa, então é um zagueiro que ele tem ele salta muito alto em comparação com os outros, é um zagueiro que tem um potencial muito grande. Você tem o Digão, que já estava desde a época de 2009, daquele momento difícil que subiram jogadores na emergência, o Digão que estava machucado, mas que eu tenho certeza que o Digão em breve vai estar disputando de igual para igual a posição de zagueiro titular do Fluminense. Você tem o Matheus Carvalho, que tem sido a válvula de escape para a saída de lá. Então, só para dizer que
trabalho de base está sendo muito bem olhado e trabalhado. Se eu desculpe interromper, nós já vamos voltar nesse assunto, que nós temos que terminar o primeiro bloco e nós voltamos em seguida.